Qual a espécie de jararaca que mais causa acidente aqui no Mato Grosso do Sul? Quando estamos falando de jararaca, gente, é um termo comum, um nome comum que é dado a todas as serpentes do gênero Bótropes aqui no Brasil. Lembrando que aqui no Brasil existe aproximadamente em torno de 30 e poucas espécies de jararaca. No Mato Grosso do Sul, nós temos em torno de 5 a 6 espécies, que é a Bótropes bugene, Bótropes jararacuçu, né? Bótropes niuvide, Bótropes paroense e a Bótropes mato-grossense. Dentre essas, existe uma espécie que é a que mais causa acidente aqui no estado. Vocês sabem também que aqui no Brasil, 90%, em torno mais ou menos aproximadamente de 90% dos acidentes ofídicos que ocorrem no Brasil são causados por jararaca, as serpentes desse grupo, do grupo da jararaca, gêneros Bótopes. E não é diferente aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Só que dentre essas, aqui no MS, dentre essas 5 espécies que eu disse agora há pouco, tem uma que se destaca na liderança dos acidentes ofídicos causados por jararaca. A jararaca, elas causam acidentes, gente, que tem sintomas como edema, dores, né? Inflamação aguda, né? Então, é um processo infeccioso local, ali no local da picada, e dores intensas no local da picada, característico desse grupo de cobras, de serpentes. Diferente do grupo das serpentes, né? Micruros e cascavéis que ocorre aqui no estado. Então, as jararacas, ela tem uma característica diferente desses outros grupos de serpentes, de cobras peçonhentas que ocorrem aqui no estado. E dentre essas 5 espécies que eu disse aqui no vídeo, que ocorre aqui no Mato Grosso do Sul, existe uma dessas espécies que mais causa acidente aqui no estado. As características principais das jararacas, gente, são presas grandes, parecem injeção, hein? Que são serpentes solenógrafas. São serpentes da família Viperidae. Vocês sabem que aqui no Brasil a família Viperidae ela é composta pelas jararacas, cascavéis e a pico de jaca lá no norte, né? Que abrange ali o norte do Mato Grosso e os estados da região norte e sudeste do Brasil. Tem uma espécie ali de alguns estados do sudeste e do nordeste. Essas são as serpentes do grupo das viperídeas, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos dentre os viperídeos, temos as cascavéis e as jararacas. Lembrando que a Bótope jararaca, que é a jararaca do captopril, ela não ocorre aqui no estado, né? Então, são essas 5 aí que eu falei. E o acidente por jararaca, ele é caracterizado por dor intensa no local, inchaço, né? Aquele edema característico, necrose depois, e distúrbios na coagulação sanguínea, gente. Então, e tem alguma diferença ali entre o acidente com a serpente juvenil e a serpente já adulta, dentre todos esses sintomas aí. Tudo isso caracteriza o acidente botrópico.
E desse acidente, o soro utilizado é o soro antibotrópico, né? Lá no hospital e que deve, já fica aqui o alerta, ser administrado por equipe médica e de enfermagem lá no ambiente hospitalar. E nada de aplicar terapias alternativas aí que não vai funcionar. O certo é correr para o hospital e fazer ali, passar pela avaliação médica e utilizar o soro correto lá no ambiente hospitalar. Então, gente, essas são as dicas aí para o acidente ofídico com serpentes peçonhentas, com cobras peçonhentas. Mas aqui no nosso estado existem essas cinco espécies de jararaca, e dentre essas, gente, existe uma jararaca que também ocorre lá na região sudeste, que aqui no Mato Grosso do Sul e algumas áreas ali do Paraná, desde pequeno, eu cresci ouvindo isso. Por quê? Porque lá na região sudeste, ali no interior de São Paulo, ela é chamada de caiçaca. Mas para nós aqui, desde pequeno eu ouvi, e, e onde eu nasci, ali no interior do Paraná, era os antigos chamando de jararacão, que é a Bothrops mugene. É uma jararaca de grande porte, de médio a grande porte também, né? E claro que menor que o Bótope jararacuçu, é menor que a jararacuçu. Mas o jararacão, que é a Bótopes mugene ou caiçaca, ali na região do interior ali de São Paulo, aqui no Mato Grosso do Sul, o jararacão é o que mais causa acidente dentre as espécies de jararaca. É uma das serpentes jararaca, das cobras jararaca mais comum e que causa mais acidentes ofídicos com esse grupo de serpentes das jararacas aqui no estado. Temos também aí importantes cobras jararacas importantes, como a urutu-cruzeiro, né, que tem aquela lenda, né, que aleja tal, mas é uma jararaca como as outras e o envenenamento é característico de todo o grupo da jararaca. Porém, a que mais causa acidente ofídico aqui no estado é o jararacão. Muito conhecida aí do pessoal do sítio, porque ela é muito encontrada, principalmente aqui no Planalto, gente. Vocês sabem que a Bothrops mato-grossense e também a Bothrops pauloense, a jararaca pintada, ela é bastante encontrada já lá na bacia do, lá da Serra de Maracaju, para lá, já perto do Pantanal. Já são cobras, a boca de sapo também ocorre muito lá. Porém, a que mais causa acidente das espécies de jararaca é o jararacão, né? Muito muito encontrada. Essa que vocês estão vendo aí no vídeo passando é um filhote de jararaca, é um juvenil. Tanto é que ela não perdeu ainda a característica dela da ponta da cauda ainda branca, né? Que é a rabo de osso e tal. Não é uma espécie, gente. Na verdade, essa característica aí de a ponta da cauda branca ou amarelada nos juvenis, ela é uma característica que ocorre em várias espécies de jararaca. E essa aí é uma Bothrops mugene, é um jararacão juvenil, encontrado aqui em Dourados, aqui, Mato Grosso do Sul, e bem na área urbana, né? E ela tem, já vou explicar, ela tem essa ponta da cauda desse jeito, porque
Em algumas espécies de jararaca, do grupo da jararaca, do grupo Bothrops, a alimentação ela tem um efeito ontogenético. O que que é isso? Né? As espécies juvenis desse grupo, quando são juvenis, a alimentação delas é baseada principalmente em lagartos, anfíbios anuros ali, né? Pequenos lagartos. Então, são animais de sangue frio, né? Então, quando elas se tornam adultas, essa aí é um jararacão. Quando ela se tornar adulta, ela vai perder essa coloração aí e vai mudar o estilo de alimentação dela, né? Então, ela vai mudar e vai perder esse estilo de coloração da cauda. Nesse caso aí, essa cauda dessa cobra que vocês estão vendo aí, ela serve para fazer um engodo caudal. Então ela assim enrola, faz a rodilha, aquela caça de espera, e fica balançando essa ponta dessa cauda aí, até atrair um anfíbio, anuro ali, que pensa que é uma larva, é algum bichinho, e aí ela pega o bicho. São até um pequeno lagarto. Mas quando ela crescer, esse jararacão aí, quando ele crescer, quando ele se tornar adulto, a dieta dele já vai mudar para roedores. Então ali ratos, né? Para roedores, ratos, pequeno preá, já muda para um animal, né, de sangue quente, um animal endotérmico. Tá vendo aí, ó, o pulo do gato, a diferença desses bichos, dessas cobras? Então, grande parte, muitas das espécies de jararaca, elas têm essa diferença ontogenética na dieta. E também na composição aí do veneno, porque já muda a dieta, né? Muda até a forma de ação do veneno, do envenenamento do bicho. Então essa aí, ó, é um jararacão, gente. Apesar de ser pequenininho, tá, um filhote, tá aí com rabo branco, não é jararaca de rabo branco, não, é uma espécie de jararaca, até porque tem várias espécies de jararaca que utilizam desse artifício de alimentação, né? Ah, já ia esquecendo para você, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, você que gosta de natureza. Não deixa de esquecer, não. Segue a gente aí. É um Cantinho Selvagem, um canal aí de educação ambiental e de curiosidades da natureza. A gente traz aqui algumas curiosidades do mundo silvestre, do mundo da natureza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue a gente, né? Se inscreve aí gratuitamente, não custa nada. Vem fazer parte dessa família Cantinho Selvagem. E voltando para esse acidente ofídico com jararaca, é isso aí, gente. E essas espécies aí, gente, elas vivem principalmente em áreas rurais, né? Regiões de mata, né? Próximo a rios, lagoas, cursos d'água. Por isso que o cara tem que ficar meio esperto na hora que está pescando ali. Vai pescar, o trabalhador rural, né? O trabalhador rural é bom ele adentrar mato, usar perneira. Eu, quando eu vou no mato, eu costumo usar perneira. Às vezes pinta algum trabalho para gente, assim, então a gente usa perneira porque essas, essas espécies de animais, de cobra, esses tipos de cobra, eles ocorrem muito ali na Serra Pilheira, nos folhiços, né? Principalmente áreas também de banhado, e a gente tem que se precaver, né, gente? O bichinho está lá na natureza,
E ele não tem culpa da gente estar indo lá. Então temos que precaver também. É, gente. Então, o porquê dessa cobra ela causar mais acidente, principalmente a jararaca como um todo. As jararaca elas são muito adaptadas para região onde rurais. Até na cidade, às vezes, terreno baldio pode ocorrer, mas elas são muito adaptadas ao ambiente do ser humano. E também elas ocorrem possuem uma ampla distribuição. Diferente das corais, que as corais, elas verdadeiras, elas ocorrem ali no folhiço, né? E escondidas, são cobras tímidas, tá? Então, as jararaca, elas são amplamente distribuídas. Então, é por isso que elas ocorrem maior parte dos acidentes com esse tipo de cobra. E vivem próximo de casas, ali, terreiros, quintais. E às vezes o cara tá ali à noite, transita, sai meio despercebido e sem querer esbarra nesse animal. E ela não ataca porque quer, assim, é um comportamento defensivo, gente. Ela tá ali, se sente ameaçada, acaba atacando, né? E além de tudo, não sei se vocês observaram nesse bicho aí, nessa espécie meio que está passando no vídeo, ela tem uma camuflagem ideal. Às vezes você está numa trilha ou você está numa beira de mato, no quintal ali, rapaz, é difícil de ver uma jararaca, por causa da camuflagem do bicho. Ela tem uma camuflagem muito legal, cara, umas malhas assim e é até fácil de identificar as jararaca, porque elas têm uma malha de triângulo, né? Foge um pouco do padrão a urutu cruzeiro, que tem aquelas rodilhas, assim, mas continua sendo um triângulo. Mas a urutu e a cotiara, elas têm, essas pintadas do grupo, né? Elas têm a cabeça ali já com desenho mas, diferente. Mas o jararacão, as outras jararacas, elas já têm esses desenhos de triângulo. E elas são muito boas de camuflagem, gente, de se misturar um ambiente, a terreiros, quintais, e se adaptam muito bem a áreas antropizadas, né? O que são áreas antropizadas? Áreas mexidas pelo ser humano. E aí é onde surge o encontro e a maior parte dos acidentes. Tem uma ampla distribuição geográfica, gente, a jararaca, as serpentes do grupo Bótropes. E aqui no estado, a serpente, uma das jararacas mais abundantes é o jararacão, que é o Bótropes mulgene, que algumas pessoas chamam de caiçaca, mas o nome mais comum para nós antigos, assim, que a gente viu desde pequeno os pais falarem, é jararacão. Todo lugar que eu morei na roça, desde, né, todos os sítios, ocorria mais jararacão, era o que mais tinha. O Urutu Cruzeiro via pouco. Ali em Campo Grande aparece até bastante urutu cruzeiro, naquelas matas ali do Parque dos Poderes, que Campo Grande é uma cidade bem urbana, com bastante área de mata, uns capões de mato ali bem preservado, uma cidade muito legal, gente. E às vezes ocorre, vê ali urutu cruzeiro. Aqui em Dourados tem aparecido bastante jararacão. Semana passada apareceu na empresa do meu sobrinho, no Parque Industrial, o pessoal da Polícia Ambiental que faz um ótimo serviço de resgate, soltura desses animais. Foram lá fazer o resgate dessa cobra. E essa semana já fizeram o resgate de mais duas jararacas, gente. Aqui no ambiente urbano de Dourados.
para vocês verem como que elas se adaptam a áreas antropizadas, mesmo dentro da cidade. E vai a dica aqui, ó. Se você viu a cobra lá, não importa qual espécie que seja, chama o pessoal da Polícia Ambiental, dos bombeiros. No caso aqui em Dourados, tem o pessoal aqui do quartel da Polícia Ambiental, eles são ótimos profissionais e é o pessoal indicado para proteção da fauna silvestre e resgate também desses animais. Está de parabéns ali, né? Em nome de todo o batalhão ali da Polícia Ambiental, através do Coronel Torres, né? O pessoal está de parabéns, são ótimos profissionais no resgate, principalmente desses tipos de serpente, de cobras. Isso faz a soltura ali dos animais. Só essa semana parece que foram 3 resgatadas e soltas no meio ambiente. Então liga, deixa o bichinho lá, mantém distância e chama a polícia ambiental que eles prontamente vão lá resgatar esse tipo de cobra. Então ficou aí esclarecido, gente, que a serpente, a cobra, a jararaca que mais causa acidente aqui no Mato Grosso do Sul, dentre as 5 espécies que aqui ocorrem, é o jararacão Bothrops mugene. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.